coração daquele que teme ao Senhor, daquele que teve os olhos do coração abertos para contemplar a majestade de Deus, para contemplar os feitos do Senhor e, consequentemente, nós podemos adorar a Deus, nos lançar no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa garantia, e não é algo só para agora ou só para o futuro, é agora e para o futuro, para a eternidade. Eu sei que na transmissão algumas pessoas, ou pelo menos uma, eu passei o olho rapidamente, estava pedindo oração. Eu não sei o nome, Dona Maria do Carmo. Então nós estaremos orando por todos aqueles que carecem das nossas orações neste momento. Faremos uma oração de intercessão, pedindo as bênçãos do Senhor. Ele conhece, Ele sonda os corações, Ele sabe todas as nossas necessidades. E Ele, misericordiosamente, graciosamente, Ele estará certamente, assim como sempre, agindo. Vamos orar intercedendo ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós vamos a Ti em oração por mediação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós somos, ó Pai, dependentes do Senhor em tudo. Nós somos carentes em tudo. Senhor, se tirares de nós a Tua boa mão, nós deixamos de existir aqui agora, porque Tu és a fonte da nossa vida. Tu não apenas nos criaste, mas também nos sustentas. E agora, Senhor Deus, sei que muitas pessoas, membros da igreja, não membros da igreja, estão enfermos, alguns, ó Pai, em estados graves. Ó Pai, na nossa transmissão também há esse pedido de oração. Tu conheces, ó Deus, a angústia, o desejo do coração desta que pede. Ó Pai, porque Tu sondas as mentes, Tu sondas, ó Deus, os corações. Tu, ó Pai, conheces todas as coisas, então clamamos ao Senhor em favor deste pedido especificamente, mas também estendemos, ó Deus, a nossa intercessão aos demais que carecem de bênçãos de cura, bênçãos, ó Deus, em outras áreas da vida emocional, ou até mesmo, ó Pai, na questão financeira, mas principalmente, ó Pai, as bênçãos espirituais. Também pedimos que nos fale pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abram comigo a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Deixa a sua Bíblia aí aberta. Hoje o nosso tema é a verdade que transforma. E antes de ler os dois versículos, eu os convido a ler comigo, em voz audível, os versículos 31 e 32 de João 8, vamos apenas contextualizar antes da leitura, porque a partir do versículo 21 do capítulo 8, nós encontramos o Senhor Jesus expondo a sua autoridade e missão dentro da perspectiva do propósito divino, e ele então fala com alguns judeus que ali estavam, que ele iria se retirar e que as pessoas então não podiam ir onde ele estivesse. E as pessoas pensaram que ele estava pensando para um suicídio, mas ele fala a respeito de uma condenação, de perecer no pecado. E ele fala que justamente aconteceria porque essas pessoas não o reconheceram como eu sou, como o Deus da aliança, como o pacto da redenção. Ele vai então descrevendo isso aqui, e ele fala a respeito do momento em que ele será levantado na cruz. Então as pessoas saberão que ele é Deus. E quando ele fala esse ministério todo dele na face da terra, com a sua total autoridade, no versículo 30 você encontra o seguinte: ditas estas coisas, muitos creram nele. E agora então eu os convido a ler comigo os versículos 31 e 32. Leiamos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
quando nós pensamos nessa expressão de Jesus e nesse texto, ele traz a sua relevância de uma forma espetacular para uma aplicação nos nossos dias. Infelizmente, nós muitas vezes nos agarramos às coisas aqui da terra, às coisas materiais. Investimos muito mais em coisas aqui da terra. Nos preocupamos muito mais com as coisas aqui da terra. Isso se deve ao fato de ou ignorarmos ou a gente deliberadamente se rebelar contra a soberania de Deus. E saber que as coisas daqui são passageiras. E que as coisas daqui ficarão para trás, e que em breve nós seremos recolhidos pela morte, ou seremos recolhidos no dia do julgamento. E nós precisamos estar atentos que nós não somos deste mundo. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus deixou isso bem claro quando ele falou ao Pai, para que nos guardasse no mundo, porque nós não somos do mundo. E ainda fez questão de frisar que o mundo odeia o seu povo, os seus filhos. Então, nós estamos aqui, nós não somos daqui. Não precisa se preocupar exageradamente de investimento em coisas daqui. Priorize o seu investimento em coisas de lá de cima, coisas do céu. Estude muito, diariamente, a palavra de Deus. Ore constantemente. Busque viver constantemente as coisas do céu aqui na terra. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, eu acho que o versículo 4, ele vai dizer que a nossa vida está oculta em Jesus Cristo. Ou seja, o que tem que aparecer na vida da igreja não é o que você faz, mas é o Senhor Jesus naquilo que você faz. Então eu quero pensar com você hoje justamente esse tema, a verdade que transforma, para que a gente possa juntos crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui algumas lições. Em primeiro lugar, eu quero destacar a afirmação de que é impossível ser de Jesus e não obedecer a sua palavra. Ou seja, a obediência a Jesus comprova que somos seus discípulos. Veja bem, o versículo 30, relendo, vai dizer: ditas estas coisas, Jesus então dizendo, muitos creram nele. Aí agora começa o 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então agora ele se volta àqueles que nele declararam crer e diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, não basta uma confissão verbal sem uma ação deliberada. Não basta você dizer que é de Jesus, se você não obedecer a Jesus. Então, quando ele diz aqui permanecer em Jesus, significa então obedecer a Jesus. Hoje, no Brasil, nós precisamos talvez agrupar alguma explicação ao termo quem crer será salvo. Porque nós saímos hoje aqui na praça e perguntamos às pessoas: você crê em Jesus? E você pode perguntar isso para as pessoas que estão atoladas no pecado deliberadamente, ou seja, com decisão de estar no pecado, querendo viver no pecado, mas ela diz: não, eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Então precisamos entender que a questão de crer em Jesus, estar em Jesus, implica numa obediência aos seus mandamentos. Estar ou crer em Jesus, ser discípulo de Jesus, significa que nós vamos começar a pautar a nossa vida dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Aquilo que Ele falou e como Ele falou. Então, quando eu obedeço a Jesus, ou seja, quando eu vivo no Senhor, aí sim é comprovado que eu sou discípulo dEle.
Eu não sou discípulo de Jesus só porque eu falo, eu sou discípulo de Jesus porque eu sirvo, eu sigo, eu aprendo e amo a presença de Jesus. Em segundo lugar, a obediência aos mandamentos de Jesus nos revela a verdade. Não é uma verdade, não é uma das verdades, mas nos revela a verdade. Veja bem o que ele vai dizer. Se é meu discípulo, então você tem que permanecer em mim. E conhecereis a verdade. Eu não posso conhecer a verdade de outra maneira. Muitas pessoas hoje vivem e proclamam o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Não tem ninguém errado, todo mundo está certo, dentro do seu mundinho. E aí você exalta o cristianismo com Jesus, mas você também exalta Confúcio, você exalta Buda. E o pior que tem crente, vão lá, tiram foto na estátua de Buda lá, para colocar no seu status, como se isso fosse algo esplêndido, sem saber o que está por trás disso. Não existe Buda, não existe Confúcio, não existe outro, só Jesus é a verdade. É exclusivista. Sim, eu sou exclusivista. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há como você ser reconciliado com Deus. A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E à medida que eu me relaciono com Jesus, a mente vai abrindo, eu vou tendo conhecimento da verdade. Mas eu não posso obter conhecimento se eu não estiver ligado a Jesus. Então eu só conhecerei a verdade se eu for discípulo. Só serei discípulo se eu permanecer em Jesus, se eu obedecer aos mandamentos de Jesus. É uma vida de relacionamento. Não é uma questão de um culto de quarta-feira, de sexta-feira, de domingo de manhã, de domingo à noite, ou um louvorzão, ou um louvorzinho, ou uma conferência. Não é isso. Isso faz parte. Mas a questão é um relacionamento diário e constante com o Senhor Jesus. Assim, você comprova que é discípulo quando você obedece a palavra, e quando você obedece a palavra estando em Jesus, você descobre, lhe é revelada a verdade. Em terceiro lugar, a verdade revelada, ela promove libertação. Então é progressivo, não tem como eu ser liberto para depois eu ir a Jesus. Eu vou a Jesus, conheço a verdade e a verdade me liberta. A diferença é que muitas pessoas estão pensando, primeiro eu tenho que arrumar a minha vida para depois eu ir a Jesus. E esta questão de que você e eu somos libertados por esta verdade, isto anula qualquer ação humana para obter a salvação. Só que nós não gostamos dessa doutrina da graça, porque isso anula o homem, isso anula o ser humano, isso joga o ser humano no chão, em que ele agora só lhe resta a condenação, e aí então ele precisa de alguém, mas o homem, ele está corrompido, e a corrupção do seu coração exalta o seu próprio ser, a sua própria obra. E é por isso que se encontra tanta dificuldade. Agora, dá uma olhadinha nas seitas, ou nas igrejas, ou religiões, como você quiser definir, que lhe chama para as boas obras, para a salvação, que lhe chama para o sacrifício.
Está assim de gente. Qual a razão disso? Por trás está a possibilidade que eu tenho de fazer alguma coisa para merecer, porque eu não posso chegar de mãos vazias. Se você olhar aquela expressão, e o convite é, sexta-feira nós teremos uma programação e precisamos manter a programação no ar, faça um sacrifício de R$1.000 por mês. Aí a pessoa faz porque ele está fazendo para merecer. Ou a doutrina da cooperação da salvação. O Senhor Deus lhe dá a graça e você vai até a graça e pega a graça. Ou seja, uma ação de cooperação entre Deus gracioso e o homem que toma a decisão por ir até Jesus. Também tem mais gente. E aí, me lembro disso, é mais difícil ser crente onde você não tem nada para fazer. Você falou, Camila, lembra disso? Camila uma vez falou comigo assim, olha, é mais difícil a gente ser crente onde você não tem o que fazer para merecer, faz por gratidão. Por causa dessa questão mesmo, porque o nosso coração, ele é movido a fazer coisas. E aí, quando você pensa nessa questão da promoção da libertação, ser do Senhor, ser da verdade, então isso anula o homem. E eu fui rapidamente até o terceiro ponto aqui, porque nesse terceiro ponto agora eu quero fazer algumas considerações. E eu quero que você pense comigo aqui. Com respeito a esta verdade, quem é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. E essa verdade nos liberta de quê? Vamos pensar que aqui Jesus está falando aos judeus convertidos. Disse, pois, Jesus, versículo 31, aos judeus que haviam crido nele. Do versículo 30, você tem a informação de que muitos creram. E aí ele fala que, para comprovar que realmente vocês creram em mim, vocês precisam me obedecer. Me obedecendo, vocês vão conhecer a verdade. E conhecendo a verdade, vocês então serão livres ou libertos. Agora chega no versículo 33, responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Aí há uma briga entre os teólogos, afinal, eles haviam crido ou não haviam crido? Então, alguns falam que aqui ele está falando para outros judeus, agora do versículo 33. Outros falam que, possivelmente, alguns outros judeus não cristãos também, que não creram, entraram na conversa. Mas eu não tenho dificuldade nenhuma de pensar que esses homens que haviam crido, eles haviam crido no sentido de ouvir ali e estar atento, mas lhe faltava algum conhecimento. Até porque o próprio Senhor Jesus diz, a verdade vos libertará, e não vos libertou, vos libertará. Então, o que pode acontecer? Tanto pode acontecer outros judeus entrar na conversa, ou também aqueles que estão ali, eles de boca confessaram, mas Jesus vai dizer, só serão comprovadas só será comprovada o seu arrependimento, a sua crença, se você realmente obedecer ou permanecer em mim. E aí, permanecendo com essa verdade, conhecendo a verdade, você recebe a libertação. De que libertação ele está falando? Olha o versículo 34. Replicou-lhes Jesus. Porque, olha só, para eles é muito difícil. Eles haviam sido escravos no Egito, depois foram escravos na Babilônia, agora não tinha ninguém sobre eles. Os romanos estavam sobre eles, mas agora não. Agora eles não aceitavam mais que fossem escravos. Então eles dizem, nós não somos escravos de ninguém. E Jesus diz no versículo 34, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre.
Então, a grande questão aqui de libertação é a libertação do pecado. Agora, pensa comigo, se a questão é a libertação do pecado, nós precisamos entender que o próprio Senhor nos orientou pela palavra que o mundo jaz no pecado. O mundo é corrompido, porque ele jaz no diabo. O diabo é o príncipe deste mundo. E a cultura deste mundo, ela está terrivelmente contaminada. É pecaminosa. Até a coisa aparentemente boa que se oferece, no fundo, tem algo pecaminoso, porque surge de uma cultura pecaminosa, surge de uma cultura caída, uma cultura inimiga do Senhor. Então, dentro dessa visão, Jesus nos liberta da dependência, da aprovação e da conformidade cultural. Ou seja, uma vez que Jesus reinou na minha vida, que a verdade entrou no meu coração e que houve essa libertação, eu não fico mais carente da aprovação dessa cultura ou dessa sociedade. Ela não exerce mais um domínio, um controle sobre a minha vida. Por quê? Porque eu não sou mais deste mundo. Porque o que dirige a minha vida não são as coisas deste mundo, mas são as coisas do céu. Daí então, tudo na nossa vida muda a partir dessa libertação, operado pela verdade, que é Jesus, obtida pelo conhecimento desta verdade, através de um relacionamento com o Senhor Jesus constante. Dentro desta visão, agora, essa cultura, ela não pode mais exercer sobre nós o domínio. E isso tem me pesado muito pelo fato de que eu não estou falando apenas de vestimento, estou falando de modo geral, como nós somos influenciados pela cultura secularista, pela cultura pecaminosa, pela cultura diabólica. Como nós somos, de certa forma, carregados muitas vezes. Como nós somos agarrados a coisas daqui, como eu gosto de ser aplaudido pelo mundo. Veja bem, nós ficamos muito mais felizes quando alguém chega e fala assim: fulano e tal falou bem de você. Agora, quando alguém chega e diz assim: alguém falou que você é muito radical por Jesus, aí nós ficamos tristes. Mas os discípulos fizeram diferente. Eles, depois deles serem chamados de radicais, de serem presos e apanharem, eles saíram com felicidade no coração, por terem sido achados dignos de sofrer por Cristo. E o próprio Senhor Jesus está logo aqui atrás, em Mateus capítulo 5, você pode dar uma passeada lá agora, o capítulo 5 de Mateus, versículos 11 e 12, nós encontramos o seguinte ali escrito, Jesus dizendo, não é o pastor dizendo, é Jesus dizendo: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Agora, o que não pode é alguém falar mal de você sendo verdadeiro. No caso de não sendo uma perseguição. Começar a falar que você é um fofoqueiro, começar a falar que você é um grosso, que você é mentiroso, que você compra e não paga, que você é um impuro, que você... E aí não. Arrogante, orgulhoso. Agora, quando você é acusado de alguma coisa por causa de Jesus, mentindo, disserem tudo mal contra vós,
bem-aventurados sois. Então, essa libertação, ela me tira do crivo julgativo deste mundo, embora o mundo exerça esse julgamento sobre mim, sobre você, mas isso não me afeta. Por que não me afeta? Porque o meu coração não está aqui. Lembra? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, eu recebo a libertação em Jesus, já não sou mais dependente daqui. Eu não preciso mais receber aplausos deste mundo. Eu não preciso mais receber elogios deste mundo. Eu não preciso da aprovação deste mundo. Claro que quando essa cultura perde o controle sobre nós, e aí então nós vamos a uma atitude e realizamos algo contra a cultura, automaticamente surgem as perseguições. E aí então começamos a ser mal falados, ou até mesmo, dentro de alguns aspectos, cancelados. E é nesse ponto aqui, eu recebi hoje um enunciado, uma frase atribuída a J.C. Ryle, e eu queria dizer como encorajamento para você. Querido irmão, querida irmã, não tenha medo de se levantar contra a cultura, porque você não é dessa cultura. Você não é deste mundo, nós não somos deste mundo, nós somos do céu, nós somos do reino celeste. Tem muitas pessoas querendo que a igreja assuma um papel político no Brasil, que os pastores assumam papéis políticos aí no Brasil, para tomar o poder, para tomar o Brasil, mas o Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. A função nossa aqui é dizer que o mundo jaz no maligno, que o mundo está corrompido e que o problema deste mundo só pode ser solucionado por Jesus. Ele é o Rei Supremo, é o nosso papel, não é tomar o trono. A população queria que Jesus fizesse isso quando chegou em Jerusalém. E Jesus saiu e se retirou e disse: o meu reino não é deste mundo. Isso me exime da responsabilidade? Não. Mas não é o papel da igreja tomar a cadeira, o trono, para governar a nação. É mostrar ao mundo que tem um rei supremo e que este rei cobrará e fará. Aí você fala: mas e se eu morrer? Não interessa, meu filho. Não interessa. Então eu vou citar agora a fala de J.C. Ryle. Você pode ter certeza de que desde que haja alguma coisa para nós, Deus vai nos deixar aqui para fazê-la. O que ele está dizendo? É que se você morrer por Jesus é porque o seu ministério já acabou. Fica tranquilo. Se eu morrer por Jesus é porque já terminou minha carreira aqui. Deus não permitirá que ninguém levante a mão sobre mim e me leve à sepultura, se ainda tiver alguma coisa para que eu faça dentro do propósito dele. Então pode se levantar contra a cultura em nome de Jesus, sim. Tendo a nossa cidadania no céu, ou seja, uma vez que a verdade então, que é Jesus, nos libertou do império das trevas deste mundo, que essa verdade nos salvou e que nos abriu os olhos para que a nossa cidadania seja no céu e não aqui na terra. O que muda? O muda é que nós vamos investir, porque a nossa herança, o nosso anseio e a nossa alegria estão no céu. E aí eu tenho me preocupado muito, irmãos, eu não sei se é uma questão muito pessoal, ou eu creio ser o Espírito Santo falando no meu coração sempre, eu tenho sido incomodado por muitas vezes, é porque nós como crentes, nós gostamos muito mais da comunhão do que de Deus. Eu vou repetir porque isso me atinge. Nós gostamos muito mais da comunhão com os irmãos do que de Deus. Deixa eu lhe falar, então responda para você mesmo
Se você fosse chamado, recebesse então 2 convites para sexta-feira que vem. Um convite, ir para um sítio como aquele que nós fomos, passamos o último carnaval, os dias de carnaval, onde nós podemos brincar, aquela comunhão gostosa, e com churrasco de graça, churrasco de picanha de graça. Ou, de repente, você recebe um outro convite. Um grupo lhe convidou para ir para o sítio, para não ter hora de voltar. Ficar lá à vontade, brincar na piscina, mesmo à noite, não tem problema. Bater papo, sorrir. Uma comunhão gostosa, não tem coisa de pecado, não. Coisa gostosa. E queimar uma carninha daquela boa. E um outro grupo chegasse para você e falasse assim: eu quero lhe convidar para uma reunião de oração, sexta-feira, sem hora para terminar. Para que lado o seu coração puxaria mais? Eu não estou dizendo nem que você vá para um ou para outro, mas para que lado? Isto revela que nós estamos tendenciosos, muito mais tendenciosos àquilo para onde nosso coração puxou. Sendo assim, eu posso afirmar que o nosso coração não está muito familiarizado com a oração, porque o que tenho percebido ao longo da minha vida, que as reuniões de oração são as reuniões menos frequentadas. Eu não estou aqui para acusar você. Se o Espírito Santo está fazendo isso, resolva com ele. Mas o que eu estou dizendo para você é que eu também estou nessa luta. Ou seja, se eu não sou mais deste mundo, as coisas, o estar na presença do Senhor, estar em oração, deveria ser mais atrativo. Ainda que eu falasse, não, nessa sexta eu vou lá porque eu preciso ir lá com os meus amigos também, mas o meu coração ficaria mais pendente para uma noite em oração. Porque a minha alegria, o meu anseio e a minha herança estão nos céus e não aqui na terra. Os acontecimentos daqui, só para uma informação, não são um fim em si mesmas. Lembre-se disso. Tudo que nós fazemos aqui tem sempre uma eternidade, seja com Jesus, seja sem Jesus. A nossa alegria não pode estar apegada a pessoas. Já percebeu que uma das razões para a gente abandonar o Evangelho é sempre por causa de pessoas? Não vou, não quero, porque lá tem pessoas hipócritas. Não vou, não quero, porque lá tem pessoas falsas. Não vou, não quero, porque lá tem isso. Nós vivemos muito mais para pessoas do que para Deus. Então isso significa que o nosso coração ainda está muito agarrado a coisas daqui. A nossa alegria não pode estar apegada a pessoas ou à aprovação delas, mas a nossa alegria tem que estar na aprovação de Jesus Cristo, fundamentada nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos saber que há uma delícia em estar em Jesus, em viver em Jesus. Isto não é uma questão legal, é uma questão de conhecimento, é uma questão de desvendamento dos olhos. As coisas materiais não devem ser o centro da nossa vida. E para isso, então, eu me coloco em primeiro lugar, cuidemos com o perigo da mídia. Ela é poderosa e dominante. Estou falando de mim. Você está estudando e o seu celular está ali do lado. Eu uso o celular com versões
da Bíblia, do original também, então ele me ajuda muito. Então, assim, eu recorro mas quando o WhatsApp, ou ele dá o sinal de WhatsApp, a tentação de deixar o estudo e ver quem está mandando alguma coisa é muito grande. Então, ela é poderosa e dominante. E ela costuma fazer uma lavagem cerebral, a ponto das pessoas serem cegas com respeito à realidade. Cuidado. Jesus nos livra da cultura dos mimados. Gente, que geração é essa que nós vivemos? Vocês lembram de qual era o seu apelido na escola, quando você era criança? Parece até que você não lembra mais, porque hoje qualquer coisinha fica emburrado, você e eu, né? Ficamos emburrados, porque nós aprendemos a ficar mimados, não podemos ouvir não podemos ouvir contrário, ficamos chateados. Jesus nos livra disso, porque a nossa alegria, o fundamento da nossa fé, não está aqui, está lá. E aí então, eu estou livre desta geração, dessa cultura dos mimados, dos reclamadores e dos murmuradores. E aí eu começo a olhar esse texto aqui, eu estava meditando lá e falei, Senhor, misericórdia. Como diz um amigo nosso, né, conhecido da igreja aqui, que é pastor, misericórdia. Porque isso faz muita parte da nossa vida, faz ou não faz? Nós somos mimados, nós somos reclamões, nós somos murmuradores sempre. Está chovendo demais. Está com sol, o sol está muito quente. Está calor demais. Está frio, o nariz como é que já está, mudou o tempo, ninguém aguenta esse tempo. Tem poeira, porque está, tem barro, não tem jeito. Nós reclamamos de tudo. E aí, será que não precisa haver uma transformação na nossa vida hoje, aqui e agora? Veja bem, precisamos rever nossa vida em Jesus, diante disto. E olha que eu não estou falando nem de vocês, eu estou falando de nós, porque eu estou líder, na frente, puxando a turma nesses problemas. Precisamos rever nossa vida em Jesus. Se Ele nos liberta deste mundo, e nós estamos, então, dentro de muitos contextos aqui, agindo dessa forma, precisamos rever. Nós precisamos nos aprofundarmos mais no relacionamento com Jesus, para obter mais conhecimento de Deus, e ser, dentro desse conhecimento de Deus e da verdade, libertos do pecado e de suas implicações. Nós precisamos ter os olhos abertos para contemplarmos a beleza celestial. Existem muitas pessoas que preferem que Jesus não volte rápido para que ele possa realizar o seu sonho aqui na terra. Por favor, quem é este que é capaz de pensar que ainda que você fosse morar no lugar mais bonito do planeta, com tudo ao seu dispor, e você não precisasse se preocupar com nada, isso seria nada, isso é nada diante de tudo aquilo que você tem de comunhão com Deus, da face de Jesus e de morar no novo céu e nova terra. Toda a riqueza deste mundo é lixo diante da presença de Deus. A glória do Senhor, a majestade do Senhor. Nós precisamos clamar ao Senhor para que sejamos esvaziados dos nossos desejos terreais, aqui da terra, materiais,
Não que você não possa sonhar, que você não possa trabalhar, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que isso não pode ser a prioridade da sua vida. O anseio, o desejo deve ser coisas do céu. Então ore para que o seu coração seja reconduzido, que os seus desejos sejam remodelados, que eles sejam tirados das coisas materiais e levados para as coisas espirituais. Só pode ser meu discípulo aquele que permanece em mim. O que permanece em mim conhece a verdade. A verdade liberta. E ele liberta de tudo isso que eu falei aqui, que são as implicações do pecado no coração do ser humano. Ah, meu amado irmão, eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que nessas afirmações aqui o Espírito Santo detectou com você, mas é momento da gente parar um pouquinho e rever a nossa vida com Jesus. Principalmente porque o fim se aproxima. É por isso que o autor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações mútuas, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Há muita coisa a ser feita e o Senhor quer fazer através de nós. Mas Ele quer que nós tenhamos essa vida com Ele, esse compromisso com Ele. Ah, mas não importa o ontem, importa só para você refletir sobre a sua vida hoje. O melhor dia da sua vida é agora. Agora. A verdade que é Jesus transforma e transforma qualquer coração. Deus os abençoe. Vamos colocar em pé. Santo Deus e eterno Pai, ao mesmo tempo que somos desafiados com a Tua palavra, ao mesmo tempo que somos confrontados com a Tua palavra e vemos muitas coisas que ainda precisamos melhorar, porque nós não somos daqui, nós não queremos viver aqui deste mundo ou desta forma neste mundo. Queremos viver, ó Pai, uma vida que glorifica o Senhor. Para isso nos dirija, ó Pai, dentro do propósito do Senhor, para a glória do Senhor. Abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar a Tua majestade, para que possamos nos deliciar na Tua presença. Sejas Tu mesmo exaltado em nós, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, recebamos a bênção. Que a graça doce e sublime de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a comunhão, as ternas consolações, a vivificação do Espírito Santo sejam conosco reunidos aqui nesta noite, sejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.